Chegando aqui nas ruínas da cidade de Laodiceia, em mais uma das 7 igrejas, no qual foram escritas em Apocalipse. Bora lá conferir? Bem-vindos a Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje vamos explorar as ruínas dessa cidade que floresceu na época da igreja primitiva. Este lugar, repleto de história e fé, nos convida a refletir sobre a resistência e a perseverança dos primeiros cristãos. Vamos entrar agora aqui pela rua principal de Laodiceia. Iniciaremos nossa jornada na antiga Ágora de Laodiceia. Este espaço vibrante servia como coração da vida pública e comercial. Também aqui cidadãos se reuniam, discutiam questões importantes e trocavam mercadorias. Imagine a agitação deste lugar, onde cristãos e pagãos se entrelaçavam em suas rotinas diárias. Laodiceia se destacou durante o Império Romano como um centro econômico significativo, famosa por sua indústria de lã negra e tratamentos oculares. Os colírios feitos a partir das propriedades minerais locais se tornaram um produto essencial, o que apontava para a riqueza da cidade. No entanto, a verdadeira riqueza de Laodiceia estava na diversidade cultural e nas interações entre as tradições pagãs e o cristianismo. Essa é uma cidade que, embora prosperasse economicamente, enfrentava desafios espirituais profundos. Apocalipse capítulo 3 e verso 14 em diante. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, então, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, também entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrando que esse sítio arqueológico é um museu a céu aberto. É imenso esse lugar. Ainda dentro desse sítio arqueológico, muitos templos pagãos se encontravam. Aqui é um deles. Essas ruínas, né? Sim, com certeza, ali é a parte central. A entrada e lá a parte central.
Enquanto caminhamos por essas ruínas, refletimos sobre a resiliência da fé. A história de Laodiceia nos ensina que o cristianismo não se resume em rituais. É sobre um relacionamento verdadeiro e ativo com Cristo. Essa comunidade foi desafiada a substituir a mornidão por um fervor renovado. Um lembrete poderoso para nós até hoje. Então, vai ter uma parte que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, sobre, escrito na carta, que fala sobre ser morno ou ser quente. Então, já já a gente vem com essa alusão para vocês. Olha só, mozão, isso daqui eram os canos que traziam água para Laodiceia. E a gente tem esse detalhe, vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessa falta, né, amor? Exatamente. Aqui em Laodiceia não é igual Hierápolis e nem Colossos, que tinham águas, né? Inclusive, Hierápolis tem as águas termais que faziam tratamentos de saúde. Agora, aqui em Laodiceia, não, faltava água. E talvez tenha algum significado que a gente vai trazer uma alusão daquilo que foi escrito na carta daqui a pouquinho. É isso aí. Agora a gente vai entrar nessa igreja que foi encontrada em 2010, que era do tempo bizantino. Vamos dar uma olhada aqui. Isso, perfeito. Morning. Olha os mosaicos do lado direito aqui, irmão. Tudo detalhadamente. Tudo da original da construção. Ali ficava o altar, que é o batistério da época, do ano 300, 400 mais ou menos. Essa igreja é a igreja de Laodiceia. Um achado arqueológico incrível, está super preservado aqui. Olha só esse depósito de mosaicos originais. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o concílio de Laodiceia. A gente acabou de deixar aqui que é essa parte coberta, onde está a igreja de Laodiceia, que foi construída por volta do século 3, 4 depois de Cristo. E agora a gente caminha um pouco, aquela área que a gente saiu lá é a área comercial, onde tinha o centro comercial e acontecia todos os negócios dessa cidade. E a gente está chegando aqui, Ale. Pois é, caminhando Isso, de lá para cá, metros, né? A gente poucos já metros. chega na área residencial e até aqui um achado bem importante do primeiro século. Pois é, muito interessante, porque encontrou aqui em escavação uma casa com 19 quartos, um átrio grande, uma casa de um homem muito rico, rico mesmo. Se fosse no tempo de hoje, seria milionário. Até um bilionário. Pode ser um bilionário. Por quê? Porque vamos agora observar o seguinte. Nessa casa tem uma igreja, né, Lê? Exatamente. Olha aqui, de novo, aquele mesmo símbolo que a gente viu lá em... Foi em Tiatira que a gente viu ontem? Não, foi em Sardes que a gente viu a sinagoga, onde tinham muitos judeus. Lembrando o que significa um símbolo cristão, embora fossem pessoas aqui. Também depois Exatamente. do século, não é da época da igreja primitiva esse símbolo. Agora imagina esse símbolo aqui, reverenciando, quer dizer, tendo um relacionamento direto com Deus verdadeiro. Então vamos entrar nessa casa, imagina, uma casa de um milionário da época, com colunas, pórticos, salão, uma série de coisas aqui, banheiro, que isso aí era só em casas realmente de ricos,
Imagina esse salão de entrada, o átrio, salão principal. Sim. Esse espaço aqui é onde era a convivência da casa, né? Exatamente. Então, olha só, inclusive tendo a parte de encanamento, uma parte total que somente as casas de ricos, milionários tinham. Então, provavelmente, né, pode ser a igreja que se reunia, uma das igrejas. Se tivesse mais de uma, mas a princípio, uma pelo menos, aqui é bem provável que se reuniam os discípulos de Jesus, né, as pessoas que estavam ali sendo evangelizadas e ministradas e discipuladas pelos apóstolos. Então, aqui poderia ser um local que eles se reuniam. É bem possível que tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Paulo possam ter vindo até esse lugar, porque eles foram eles que trouxeram o evangelho para essa região. Então, isso é uma hipótese, inclusive tendo uma referência bíblica que nós vamos passar daqui a pouquinho para vocês, sobre uma pessoa, uma mulher, que ela é mencionada no texto bíblico. Aqui é o espaço que foi transformado em igreja, né? Isso. Então, o que acontecia? Como eles se reuniam, Paulo vinha e ele começava a pregar na sinagoga. Sim. Né? E aí ele entrava nas profecias messiânicas. E aí pronto. E através disso... Provavelmente ele era expulso das sinagogas quando introduzia o nome de Cristo, de Jesus, e alguns ali, gregos, romanos, pessoas pagãs que não conheciam a palavra real do Senhor Jesus, então vinham e eles começavam então os trabalhos dentro das casas. Lembra que tem várias passagens, olha, a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, ou outros detalhes assim. Então aqui, provavelmente, né? Esse local exatamente. Sim, esse exatamente que se reuniam. Que tem evidências Isso. Né, arqueológicas de que era uma igreja do primeiro século. Isso. E lembrando que eles se reuniam em casas porque era proibido. Sim. Né? O cristianismo era proibido naquela época pelos impérios, pelo Império Romano, no caso, e eles sofriam muita perseguição. E outra coisa, ali que é interessante, é que quando crescia o número, eles transformavam aquele quarto em um espaço como esse, que até parece uma mini sinagoga, né, ou uma igreja. Isso. Uma outra possibilidade, quando o texto diz o seguinte. Em Apocalipse 3,17 diz assim: sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável e digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Fazendo uma alusão dessa questão do que a Bíblia fala, porém, vocês são pobre, cego e nu, talvez essa riqueza, se for a possibilidade de a igreja estar reunindo aqui e ser uma pessoa muito rica, né, que podia estar ajudando os cristãos da época, eles poderiam ser pessoas orgulhosas, talvez. Podia entrar o orgulho, mas quando fala vocês são ricos, porém são pobres. Pobres de quê? Da necessidade, da carência do Senhor. Por quê? Pobres de espírito, porque não buscavam o Senhor, talvez de todo o coração, ou deixavam passar algumas situações em branco, como hoje em dia. Tem muitas denominações, pastores, bispos, enfim, pessoas que, por serem ricos, milionários, não levam tão ao pé da letra a palavra e deixam passar situações ou serem coniventes com coisas que podem ser proveitosas para o seu bel prazer. Então, quando fala pobres, nesse sentido, falam de cegos, porque também Laodiceia, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ela também tinha uma fábrica, fabricava colírios, né? E nu também aqui trabalhavam muito com tecidos, roupas. E então, trazendo essa alusão, né? Nus por quê? No sentido de não ter realmente a clareza, o revestimento do Espírito de Deus. E também nessa questão de ser cegos. Por quê? Mesmo fabricando colírios, eles eram cegos de quê? Espiritualmente. Não enxergavam as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente. E as carnais, carnalmente. Então, só para deixar essa reflexão para vocês. Vamos andando aqui pela casa e eu lembrei de algo, né? Que até acho que é no livro de Filipenses que o apóstolo Paulo
fala, né, das igrejas que estavam com ele, que ofertaram, e não cita a igreja de Laodiceia ofertando no ministério apostólico de Paulo. Então, assim, muitos lugares hoje, claro que não todos, mas grande parte dos lugares que têm abastança financeira tem dificuldade de investir no necessitado ou na obra missionária. Em Colossenses 4,15 diz o seguinte: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, provavelmente, é uma possibilidade, né, amor? Exatamente, porque tinha mais de uma igreja aqui. Então, exatamente. Mas pode ser que... É muito provável, por ser um lugar rico, pessoas ricas, esse dono rico, podia ser talvez o esposo de Ninfa. Ou ela se converteu, ou talvez o dono, o proprietário se converteu, ou os dois, ou enfim. É uma possibilidade de ser talvez a igreja se reunindo aqui, nesta casa de uma pessoa muito, muito rica. Não podemos esquecer que a igreja de Laodiceia foi considerada morna. Sim, arrogante, né? Não dependiam, não tinham problemas com dinheiro. Então, geralmente uma pessoa que não tem problema com dinheiro, às vezes tem tantas distrações e tantas possibilidades de coisa para fazer, não tem tempo para ir num domingo no culto, ou num culto de oração, às vezes tem muitas outras coisas para fazer e acabam esquecendo de buscar a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, né, amor? Exatamente. Não dá mais um pouco grande aquele que muito grande. E aqui a gente chegou no teatro. Olha só. Inclusive essa casa, dá uma olhadinha aqui, joga para ler um pouquinho. Olha a casa, bem aqui, num lugar privilegiado, olha, de frente para o teatro de Laodiceia. Dê uma olhada. Então imagina o valor dessa casa e a possibilidade dessa pessoa aqui de tanta grana, talvez por bancar talvez os irmãos, ou enfim, tudo possibilidades, ok? Não tinha muito talvez tempo para seguir realmente aquilo que o Senhor falava, então era considerado uma igreja morna. Olha só o teatro, era aqui, o que restou. Aqui no Teatro de Laodiceia, com capacidade para aproximadamente 5.000 espectadores, temos um espaço que vai muito além do entretenimento. Este teatro era um local central de vida pública e um ponto de encontro para a comunidade. Além de abrigar peças teatrais e shows, ele servia como um espaço para assembleias políticas e debates importantes da época, refletindo a dinâmica social da cidade. Construído com uma impressionante engenharia, o teatro exibia uma acústica notável, permitindo que todos os presentes ouvissem com clareza. Com seus degraus elaborados e um palco grandioso, ele não só representava a cultura e a arte de Laodiceia, mas também se tornava um local onde a verdade da nova fé cristã poderia ser colocada à prova. Esta mensagem é um chamado poderoso à vigilância e autenticidade na fé. A igreja de Laodiceia recebeu a sua advertência de ser morna, sem fervor, porque assim como és morno e não frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Cristo invocava a necessidade de um retorno genuíno à verdadeira fé. O orgulho nas riquezas materiais e o conforto da cidade levaram muitos a um estado de complacência espiritual. Estavam mórbidos.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, também escreveu para lembrar os crentes sobre a necessidade de se manter nos seus corações direcionados ao céu. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são lá do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não as daqui da terra. Isso serve para a gente fazer uma reflexão, para de fato pensar nas coisas lá do alto, não as daqui da terra. E nisso a gente tem que estar cada dia mais ligado, também orando, buscando o Senhor, andando e caminhando com pessoas que vão edificar, nos edificar, edificar a nossa fé e que sejam pessoas que possam nos influenciar para coisas boas, num caminho reto, num caminho no qual nos leva para a porta estreita que vai chegar até a verdadeira porta, Cristo. É isso que nós temos que estar lembrando e nos dedicando. À medida que deixamos Laodiceia, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas. Como podemos evitar a mornidão em nossa fé? Que possamos lembrar da necessidade de buscar a autenticidade em nosso relacionamento com Deus. Laodiceia nos convida a assumir um compromisso renovado e agir com fervor e a brilhar como luz em meio à escuridão. Bom, continue nos seguindo. Siga os nossos canais, as nossas redes sociais e venha conosco para o próximo episódio. Sim, seguindo os passos do Mestre Jesus.